Acabaram de botar no grupo do Vônia, vai ter. Meu povo, estamos gravando e... Estamos gravando, começando. Então, boa noite para todo mundo. O que teremos na aula de hoje? Na última aula de filosofia, vocês lembram um pouco sobre Maquiavel, né? Tentando pensar um pouco o início da filosofia política moderna. A gente tinha elaborado a filosofia moderna a partir de duas perspectivas, né? Uma perspectiva mais teórica, epistemológica das ciências e tal, que a gente viu resumidamente numa aula só ali, com racionalismo, empirismo e tudo mais. E a gente vai ver agora um bloquinho de filosofia política moderna. A gente começou com Maquiavel, com o livro dele do Príncipe, e que o grande ponto, né, que a gente comentou era justamente a formação de um Estado Nacional da Itália, da unificação da Itália, também uma política baseada não numa moralidade, não numa ética normativa de como você deve viver a sua vida, mas de como se deve ser o funcionamento de um governo, de um Estado, de uma máquina de poder, exatamente como um Estado, em que conseguir controlar e dar estabilidade para uma nação, e uma centralidade no exercício do poder, em conseguir governar de uma forma segura e estável que garanta a manutenção desse poder. No caso desse Estado. Só um instantinho. E aí, bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, talvez, a grande expressão intelectual da filosofia política moderna, que são, na verdade, os autores contratualistas. Então, eles compõem, de alguma maneira, apesar das suas diferenças, um núcleo de ideias que vai ser quase que basilar para a filosofia política moderna, e, na verdade, não só a filosofia política moderna, como também a nossa filosofia, a nossa política contemporânea, o nosso direito contemporâneo, o nosso Estado, atualmente, funciona a partir de bases muito adivinas, muito legatárias, que devem muito a esses autores da filosofia moderna, que a gente vai ver hoje um deles, né, que é o Hobbes. A gente vai entender o que é o contratualismo de uma maneira mais geral e vai ver o que o Hobbes, que é um desses autores, fala. E aí, para a gente ter uma noção, o Hobbes é um cara que nasceu em 1588 e morreu em 1679. Ele para na cacete. Mas, ao mesmo tempo, enfim, né, ele está lá no começo assim, da modernidade e continuamos com a nossa saga da modernidade. Então, gente, qual é o contexto histórico, né, que eu quero ressaltar aqui com vocês para fazer sentido todos os debates que a gente vai colocar a partir de agora. Né? O primeiro ponto, como sempre se retoma quando se fala em modernidade, é justamente a ascensão e consolidação de uma classe chamada burguesia, que, nesse limite, passa a ser uma classe proprietária, né? Uma classe proprietária, enfim, seja de terra, seja de algum pequeno empreendimento, de algum comércio. É uma classe que tem propriedades privadas, com essa ideia. E o que isso, quando essa classe começa a surgir, começa a se consolidar, né, quando você tem uma propriedade privada, o que você tem? O que você quer? O que você busca? Você busca avançar com essa propriedade, você busca retirar mais coisas dela. Você busca uma coisa muito comum, chamada lucro. Normal, pode ser uma propriedade que você vai usufruir, você vai comercializar, você quer lucro. E para você conseguir mais lucro, principalmente no começo de exploração
esse modelo, né, social da propriedade privada, você tem que expandir o seu negócio. Então, existem terras, né, que você precisa demarcar, bom, essa terra é minha, essa terra é do outro, tal, aqui eu posso explorar, aqui eu não posso, etc. Só que isso não é feito de uma forma de acordo, né? Isso é feito a partir de muitas disputas. E nessas disputas começa a surgir, de forma muito consolidada, essa ideia dos estados nacionais delimitados numa fronteira, né? A demarcação de fronteiras. Cara, essa câmera é muito doida, ela vai virando sem eu mexer, né? A gente começa a demarcação de fronteiras e desse estado que vai meio que policiar e governar e remediar e mediar essas interações e essas disputas, meio que dizendo, bom, aqui, né, vocês podem mexer, aqui não, aqui você pode explorar, aqui não, aqui eu dou essa terra para vocês, aqui não, enfim, aqui é a terra do outro, etc. Alguma coisa nesse tipo. Então, começa a surgir uma necessidade importante que é qual é a fundamentação da criação de um Estado-nação, né? Para além de simplesmente um poder maior, né, além, para cima das pessoas, desses burgueses, né, dessa classe proprietária, por que é importante, então, se fundamentar um poder maior, que vai governar, que vai mediar essas disputas? Então, com a formação dos Estados nacionais, se passa a ter a necessidade da fundamentação da sua criação. E, ao mesmo tempo, com essa necessidade da fundamentação da criação do Estado-nação, começam a ter disputas de como esse Estado, na verdade, deve funcionar. E aí, a partir disso, a gente começa a ter uma fundamentação, por exemplo, de uma monarquia constitucional. Você começa a ter a fundamentação do que é o parlamentarismo, do que é uma república nos modelos que a gente conhece hoje. Enfim, todo esse aparato conceitual que a gente tem para basear um pouco a nossa política atual começa a surgir exatamente nessa época. Então, justamente, a necessidade de estruturar qual é o funcionamento desse Estado, desse aparato, desse aparato de mediação que começa a ser necessário. E aí entra os tais contratualistas, que vão tentar fundamentar, tentar encontrar qual é o real motivo, qual é a real necessidade que os sujeitos encontraram para fundamentar a necessidade da criação desse Estado nacional, mas também tentar perceber qual é o melhor modelo de funcionamento para atingir os objetivos com os quais esse Estado foi criado. Estamos juntos? Perfeito? Chat. Estamos de boa? Vou assumir sim, então. Ninguém falou nada. Deixa eu dar Então, qual é o modelo contratualista do contratualismo? O primeiro ponto que a gente tem que entender, e isso, cara, traz bem, né, essa ideia do contratualismo. Então, prestem bastante atenção, porque certamente terá alguma questão sobre isso, e vai ter essa aula aí, a próxima aula de conteúdo também sobre isso. O ponto central essa ideia contratualista de formação de Estado-nação ou não se baseia numa antítese. O que é uma antítese? Né? Uma antítese é uma oposição. Tem uma tese, você tem uma antítese. É uma coisa completamente oposta. São coisas diferentes, opostas, que estão em dois polos diferentes. Antagônicos. Então, qual é essa antítese? Um estado de natureza e uma sociedade civil. Sendo que o estado de natureza sempre tem, para os contratualistas, um caráter negativo, ou seja, ele é ruim. No final, ou ele é ruim, ou ele é insuficiente, ou ele gera alguma desgraça, alguma coisa nesse sentido. Ele nunca é suficiente, ele nunca realiza, de fato, os sujeitos que estão vivenciando aquele contexto. E a sociedade civil sempre tem um caráter positivo, sempre tem um caráter de resolução dos conflitos e dos problemas que o Estado de natureza nos traz. Então, o que significa exatamente o Estado de natureza? O estado de ser, onde os indivíduos, né, são entendidos enquanto seres atomizados. O que são seres atomizados? O que é um átomo? O que é um átomo? A menor partícula da matéria, exatamente. Ou seja, é uma parte que é indivisível, né? Que a gente sabe hoje em dia que consegue se dividir um átomo, né? Isso não está desatualizado para cacete. Mas o átomo, tomo, vem de parte. Né? Não sei se já viram livros, tem tomo 1, tomo 2, alguma coisa assim, não?
Tom significa parte. Então, é como se fosse tipo, o livro tal, parte 1, parte 2 e tal. E o ave é de negação, né? Então, de não ter parte, porque não tem parte. Significa dizer, os indivíduos dentro de um estado de natureza são vistos pelos contratualistas como indivíduos atomizados, como os indivíduos únicos, né? que são a última, a parte indivisível de qualquer possibilidade de contexto social. Significa dizer que o indivíduo ele é pensado nele mesmo, a partir de como se fosse um átomo mesmo, e entra em interação de vez em quando com outros átomos. Ou seja, não tem propriamente uma sociedade. O estado de natureza não é propriamente uma sociedade, porque não tem nada que regula ela. São os indivíduos atomizados, são os indivíduos singulares, tendo suas interações de forma completamente livre e espontânea, a partir das suas vontades individuais. Então, por exemplo, sei lá, eu estou com fome. Aí eu vejo que o Daniel, ele tem uma comida. Eu falo, vai, Daniel, dá um negocinho, dá uma mordidinha. Aí ele fala, pô, não. Aí eu falo, pô, mas eu tô com fome. Aí ele fala, foda-se, não vou te dar comida. Eu também tô com fome. E aí, bom, não tem nenhuma regulamentação nisso. Então, a minha vontade pode ser, sei lá, partir para a violência, pegar a comida dele e fé, e correr. E eu posso me dar bem, posso me dar mal, enfim. Mas é isso, é uma relação específica ali naquele momento, né, de um choque específico entre dois átomos. Então, não é uma interação necessariamente baseada na razão, né, em algo ordenado específico, com leis, por exemplo, não tem lei. Tem um Estado, tem poder que diz como a gente tem que se organizar. Então, não tem razão nesse processo. Se baseia exclusivamente em vontades individuais. Já a sociedade civil é justamente o contrário. Quando a gente tem um Estado como um ente racional. Eu já expliquei o que é a palavra ente, já. É pergunta retórica, já. Vocês sabem o que significa ente? Chat, pode responder aí também. Sabe o que significa ente? Ente? Não. Ó, isso aí é vocabulário da redação. O que é o ente? O ente é o ser. É um ser. Só que usado no participo presente. Então é aquele que é. É aquilo que existe. É uma entidade. Eu penso a palavra entidade. Então o que é uma entidade? É um ser. Se apresenta. Então, o Estado, como ente racional, como um ser racional, quase como uma pessoa, né? E racional por quê? Porque é capaz de organizar as interações entre os indivíduos. Os indivíduos, quando estão sob a tutela de um Estado, eles passam a ser organizados através de normas, através de regras, através de leis, através de punições, através de obrigações, enfim. Então, na sociedade, o que é a sociedade civil? Nós somos sociedade civil, nós somos cidadãos. O cidadão é aquele que faz parte da sociedade civil. O civil está ligado com o cívicas, está ligado com o cidadão. Só tem cidadão quando se tem um Estado. O cidadão é aquele que faz parte do Estado. Nós somos da sociedade civil. Por quê? Porque nós, enquanto cidadãos, temos deveres, temos leis a cumprir, temos obrigações, enfim, nós temos uma série de normas a serem cumpridas, em especial quando se trata da relação entre nós indivíduos. E como é que se dá, então, essa diferença entre o estado de natureza e uma sociedade civil? Qual a fundamentação que propicia a formação de um Estado para que nós componhamos uma sociedade civil? Segundo os contratualistas, um contrato. A gente faz um contrato social. Um contrato social não é só um contrato. Todo contrato é social, né? O que é o contrato social? O Hobbes, que é uma corrente dele, tem uma definição muito direta. Transferência mútua de direitos é aquilo que se chama contrato. Então, é a ideia basicamente do seguinte:
Vou tentar dar um exemplo bem ruim, mas acho que vai ser bom, né? Então, quando a gente assina um contrato com uma empresa, por exemplo, o que a gente está dizendo? Está falando, bom, eu tenho o direito sobre o meu corpo, sobre fazer o que eu quiser com o meu corpo, certo? Caso eu tenha esse direito. Aí eu vou lá e sei lá, durante 8 horas por dia, 40 horas na semana, eu vou lá e cedo, né, estou cedendo o meu corpo para a tua empresa. Em troca disso, você vai me dar um direito que é seu, que é a sua propriedade, que é uma parcela do lucro que você tem, que no caso vai vir para mim como salário. Então isso é um contrato, isso é um contrato de emprego. Então o que é isso? É uma transferência mútua de direitos. Então eu transfiro o direito meu para a empresa transfere o direito dela para mim. Em tese, é um exemplo que é ruim, mas acho que ele, nesse momento aqui, ele funciona, para não dar muito spoiler também. Então, basicamente, a sociedade dos contratualistas funciona a partir dessa transferência mútua de direitos. Então, por exemplo, né, quando a gente assume estar dentro de um mesmo Estado, de uma mesma legislação, de uma mesma Constituição, a gente está cedendo, por exemplo, a nossa liberdade. A gente não pode mais fazer o que quisermos. E aí, por que é uma transferência mútua? Porque não sou nem eu, nem você, nem ela, nem ele, né? Somos todos nós. Todos nós transferimos o nosso direito para outro, né? Para o outro, que no caso se personaliza nessa figura do Estado. E aí, por isso, é um contrato social. E aí, qual a fundamentação disso hoje em dia? Eu voto, você fala, bom, eu não assinei contrato nenhum. Por que eu estou nessa sociedade? Todo mundo me forçou a estar nela. Já. Por que eu tenho que seguir essa lei? Então, pois é, de alguma maneira a gente pode pensar o seguinte, o voto é uma espécie de contrato social. A gente cede, né, a nossa... A gente é permitido, entre aspas, escolher mais ou menos como esse Estado vai funcionar, de alguma forma. Então, a gente está meio que assinando esse contrato de perda de liberdade, nesse sentido, né? Então, de se colocar dentro da sociedade civil organizada, fazer parte da sociedade civil, que significa garantir certos direitos para nós, mas, ao mesmo tempo, travar um pouco as nossas possibilidades de interação. Ao mesmo tempo, que a gente está lá assinando, a gente está votando, de 2 em 2 anos a gente vai lá e dá a nossa assinatura. Pode ser isso, mas pagar os nossos impostos, por exemplo, de alguma forma, também assinar esse contrato. Então, esse contrato não necessariamente a gente tem que assiná-lo quando a gente nasce, né? Isso é bem assim. Só que, quando a gente fala de contrato e de direito, tem uma questão, não sei se vocês pensaram nisso, que quando fala de direito, a gente já está falando de um Estado, né, normalmente. A gente está falando, você tem um direito porque ele está assegurado por uma lei. Se tem uma lei, tem alguém que assegure essa lei, ou que prescreveu essa lei. Quem prescreveu essa lei, no nosso caso, são os deputados e senadores, que fazem parte do Estado. Então, como é que a gente sai de um estado de natureza em que não tem Estado, não tem ninguém para nos dar uma lei, para nos dar um direito, para uma sociedade civil que é a transferência mútua de direitos, que é o contrato social? Como é que faz esse pulo do gato? E aí, junto com o contratualismo, vem... vocês podem... Tem muita gente que chama o contratualismo de justnaturalismo e vice-versa. Mas tudo está na mesma ideia, que é o justnaturalismo. O que significa justnaturalismo? O jus, direito, natural, ou seja, é uma ideia de que nós naturalmente temos um direito natural. Nós nascemos dotados de direitos. Nós temos direitos que são inatos. É o ser humano como detentor de direitos inatos. E aí você pensa, mas que ideia absurda, abstrata, louca, como assim a gente nasce com direito? A ideia, é um grande tema na política contemporânea, essa ideia de direitos humanos. O que são os direitos humanos? Essa mesma concepção que surge com essa galera, que surge no início da modernidade, com os contratualistas ou os naturalistas modernos, que é a ideia de um direito natural. E aí, no geral, quais são os grandes direitos naturais que eles vão colocar?
liberdade, vida, propriedade e... Não, são 4. Direito de ódio, Liberdade e propriedade. não, tem mais um. Peixe. Mais um. Vida, verdade, propriedade. Bom, vamos ficar com 3 então. Cara, eu tenho quase certeza disso. Eu estou no Lilo aqui. Mas enfim, na verdade, eles são vários, né? A grande questão é que são vários direitos que eles vão elencando, só que eles vão ter igualdade, obrigado. Vai legal, 4. Então é isso, né? Quais são os direitos naturais do ser humano que surgem com ele? Direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à igualdade. Somos todos iguais. E essa é a ideia que baseia a política internacional e nacional, enfim, de qualquer constituição democrática que a gente tem hoje, que é a noção de um direito humano. Todos nós nascemos dotados de direitos. É um pouco dessa ideia. E que aí, como é que a gente consegue chegar nessa ideia? A partir de uma abstração racional. Na abstração racional, a gente analisa esses estados da natureza e percebe que temos direitos pela nossa própria natureza. Então, como é que a gente sai de um estado de natureza para uma sociedade civil a partir do contrato, se no estado de natureza não tem um estado para nos dar direitos? Porque nós já nascemos com ele. Então, essa ideia, e a gente vê com o Hobbes, por exemplo, qual é o grande contrato social que o Hobbes elenca, que a gente vai ver, para a fundamentação da sociedade civil, para a fundamentação de um Estado nacional? Basicamente, a gente cede a nossa liberdade para garantir a nossa vida e a nossa segurança. Então, esse é o grande contrato que a gente faz na nossa sociedade civil no Hobbes. Então, vamos direto para o Hobbes. Estamos juntos? Tranquilo? Chat, boa? Digam-me. Tá, show. Então, vamos para o Hobbes. Qual que é, então, né, só para a gente entender, todo contratualista vai se basear em fazer uma descrição do estado de natureza e uma descrição da sociedade civil, a partir das necessidades desse suposto estado de natureza que nos coloca. Mas antes disso, quem que é o Hobbes? Né? O Hobbes, vocês já estudaram revoluções inglesas, provavelmente. Certo? Sim. E quem, né, o Hobbes, o que ele era? Ele era enfim, nossa, vou ser muito grotesco agora para a revolução inglesa. Mas basicamente você teve 2 momentos, né, nesse processo todo. O momento da monarquia e o momento do parlamentarismo, né, que é o que resulta da Revolução Gloriosa de 1688 ou 89? 89. Então, o Hobbes é o cara que está do lado da monarquia nesse processo todo. Ele morre um pouco antes do processo acabar, então, né? E ele era um cara do Estado inglês. E ele foi, inclusive, aluno de um cara chamado Francis Bacon, que a gente já viu na outra aula de filosofia, que era o cara que formalizou a ciência moderna, a ciência empírica. E, bom, quando ele está pensando ali dentro, né, o que é a Revolução Inglesa, de alguma forma? São os proprietários, né, de terra, de alguma forma, pequenos proprietários ingleses que começam a se bater e se engalfinhar e ter, né, tentativas de maior poder político a partir desse processo, de alguma forma. E quando é que o Hobbes descreve o estado de natureza? Um estado de guerra de todos contra todos, que era exatamente o que estava acontecendo. Só que não era de pouco, ele não está falando de camponês, ele está falando de proprietários. Esses caras estão falando para essa classe aqui, para a classe da burguesia. Então, são classes proprietárias. Né? Então, ele fala, cara, mais ou menos, todos nós somos iguais, de alguma maneira, né? Mais ou menos iguais. Todos nós temos mais ou menos a mesma capacidade mental, mais ou menos a mesma capacidade física, mais ou menos os mesmos desejos, a gente tem mais ou menos as mesmas vontades, e o mundo é finito. Né? A Terra é uma só.
significa dizer que a gente provavelmente vai entrar em conflito porque vamos querer a mesma coisa. E quando queremos a mesma coisa e não dá para os dois usufruírem ao mesmo tempo, por exemplo, que eu dei da comida, né? A gente entra em conflito, a gente entra em guerra. E aí vem essa famosa frase, provavelmente vocês já ouviram, que é o homem é o lucro do homem. Certo? Já ouviu essa frase? O que ela significa? Ela significa que o homem, e aí no caso ele estava falando homem mesmo, porque ele estava cagando pelo velho, né? Mas enfim, se a gente quiser universalizar essa ideia, o ser humano, ele sempre vai entrar em conflito pela própria natureza dele. A natureza dele é desejar coisas. Ele vai usar uma expressão que é o conatos, que ele vai tirar de um outro filósofo moderno também. E o que é o conatos? Essa potência de agir, essa potência de eu quero algo e eu vou lá e concretizar esse algo. Né? Então, só que se não tem nenhuma regulamentação, existe conflito. Se existe conflito, ele vai falar, é uma faca de dois gumes. Se não existe legislação nenhuma, se não existe regulamentação nenhuma, significa que eu posso concretizar tudo que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, significa que outros também podem. E se outros também podem, significa dizer que a gente vai entrar em conflito. E, enquanto eu estou ganhando, está tudo certo. Eu estou com maneirão ali, felizaço, estou comendo o que eu quero, estou explorando quem eu quero, estou vencendo todo mundo. Só que pode chegar alguém mais forte do que eu, com mais grana do que eu, com mais gente do que eu, com mais força do que eu. E aí eu me ferrei. Né? Então, o que se tem nesse estado de natureza é uma vida completamente brutalizada. É uma vida baseada no medo. É uma vida baseada na não segurança que nós temos. É jogado na nossa cara, no rosto, uma ideia de que nós não temos segurança nenhuma. A gente está sempre em um estado de alerta, justamente porque a qualquer momento pode chegar alguém e querer tomar, por exemplo, a minha propriedade, a minha liberdade de corpo. Mas no caso específico, né, desse contexto inglês, certamente ele está falando da propriedade. Então, tem um exemplo que ele dá para isso, ele fala, eu duvido que alguém, quando vai viajar, deixe sua porta destrancada de casa. Justamente porque ele está preocupado com a propriedade, que é o grande lance da burguesia. Então, os indivíduos são igualmente livres para usar seu próprio poder em vista de sua conservação. E aí vem o direito natural que o Hobbes coloca. O grande direito natural do Hobbes é a liberdade. A liberdade que nós temos naturalmente, quando não se tem sociedade civil nenhuma. O único direito essencial que a gente tem é a nossa liberdade. Liberdade significa poder, a ausência de coerção. Ou seja, para o Hobbes, liberdade significa não ter nada, não ter um poder maior do que o meu para me impedir de fazer aquilo que eu quero. Eu posso concretizar qualquer coisa que eu quiser e usar quaisquer meios que eu quiser para isso. Isso é o conceito de liberdade do Hobbes. E esse é o grande direito natural. E qual que é o lance? Então? Qual que é o grande contrato que o Hobbes vai colocar? Ele fala, bom, o grande problema desse estado de natureza é a falta de segurança. É que nós sempre vamos usar da nossa liberdade para nos matar, para nos vencer, para entrar em conflito com o outro. Isso vai pela própria natureza das coisas, vai ser assim. Então, isso é uma tragédia. Isso significa uma vida brutalizada, uma vida curta, uma vida baseada no medo, uma vida tosca, horrível. E ele fala, bom, é necessário, então, que se tenha um Estado. É necessário, então, que se tenha um poder maior, um poder soberano. Um poder que está acima do poder dos próprios indivíduos. Ou seja, um poder que cerceia a liberdade. O Estado racional, essa sociedade civil, ou seja, esse Estado-nação, vai ser criado a partir do Hobbes. O que troca o autor de direitos? A liberdade. A gente troca a nossa liberdade para dar força para um Estado maior, soberano, que vai poder garantir, então, a paz. Vai falar, olha, aqui não, isso daqui você não pode fazer, isso daqui é o seu limite de ação, daqui você não pode passar. E como é que ele garante isso? Tendo a força. E daí começa a surgir um pouco essa ideia do monopólio da força do Estado. Então, o que é, por exemplo, a polícia militar? A polícia militar aqui no Brasil significa dizer
o Estado não. Nós temos um monopólio da força. A polícia é aquela que pode efetivamente usar a força legitimamente. Ela tem legitimidade para usar a força, né, para resolver os conflitos sociais. Então, por exemplo, né, se alguém está tendo uma porradaria no lugar, está tendo uma porradaria no lugar, chama a polícia vai lá e ela pode usar a força contra outra pessoa. Ela vai lá, separa. Se alguém não quiser separar, ela vai lá e prende aquela pessoa. É meio isso. Então, o Estado, de fato, tem uma sacada no Hobbes que é importante. De fato, o nosso Estado funciona dessa forma, de alguma maneira. Então, a gente garante a nossa paz, então a gente, em tese, ficaria mais seguro. Por quê? Porque ninguém vai ter força maior do que o Estado para poder transgredir essa lei, para poder passar do meu espaço ou da minha propriedade. Então, se a gente está falando de propriedade, né? Quando, por exemplo, você tem uma greve, uma ocupação, alguma coisa assim, de alguma propriedade, pensaram em ocupação de terra, por exemplo, né? De terras que são nativas, né? Que não estão produzindo nada para a nossa população. Você vai lá, tem um movimento organizado de pessoas, paga por aquela terra. Em tese, essa terra era direito do, sei lá, do fazendeiro. O que ele faz? Ele liga para a polícia e fala: então, mete o pé daqueles caras dali porque você tem uso legítimo da força. E aí a polícia vai lá e impede que a ocupação fique na propriedade desse suposto fazendeiro. Estamos juntos? Perfeito? Chat, tranquilo? Lembrando o horário hoje, caraca, mesmo. Então, gente, último pontozinho. Esse Estado, né, que o Hobbes está elegando, ele vai usar a figura do Leviatã. Você está ligado o que é a figura do Leviatã? Já ouviu esse nome? Leviatã? Monstro marinho bíblico, né? Boladão, sinistro, lá, o soberano das águas e tal. Então, ele está justamente elevando essa imagem como imagem do Estado. O nome do livro dele, do Hobbes, é Leviatã. E o que é o Leviatã? Leviatã é justamente essa consequência do Estado. Então, por que dentro dessa fundamentação, por que o Hobbes está do lado da monarquia? Ele fala, cara, só uma monarquia, num poder soberano, em uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que vão conseguir decidir rapidamente o que tem que ser feito, como tem que ser feito, com o poder centralizado nas mãos, pode efetivamente garantir essa soberania do Estado perante a sociedade civil, perante os cidadãos. Então, o Leviatã surge como uma consequência desse contrário. E é a única organização capaz de garantir essa paz. Essa é a figura do Leviatã. E quando as imagens do Leviatã se mostram no marítimo, mas tem uma imagem também muito boa, que eu até coloquei um material que eu enviei para vocês, logo depois do quadro, que é a figura de um cara, um ser gigantesco, com uma espada na mão. O que é a espada? É a espada, é a força, é a capacidade de ser soberano pela força, pelo uso da violência. Né? Mas se você vê o corpo dele, desse cara que está justamente surgindo dos mares, ele é pintado a partir de várias cabecinhas de pessoas diferentes, simbolizando justamente que o Estado é justamente a sociedade civil cedendo o seu direito natural para a fundamentação desse Leviatã. Seria um pouco essa ideia de Hobbes. Tranquilo? Deu para pegar? Vai pegar alguma coisa? Meio corrido. Show. Chat, estamos juntos? Digam aí se deu para entender. Sim, já. Aí, meu povo, eu botei, não vai dar tempo da gente ler, né? Eu cheguei atrasado da abraço. Mas eu botei para vocês no final do material uns trechos do Hobbes, justamente fundamentando o estado da natureza e esse Leviatã aqui, a fundamentação desse Leviatã. Então, leiam, tentem dar uma interpretada naquilo, qualquer dúvida. Me chamem, me acionem que eu tiro a dúvida de vocês. Já? Beijo, até a próxima.
O microfone está desligado, obviamente. Boa noite, gente. Eu estava falando aqui sozinha, com o microfone desligado. Vocês estão me ouvindo bem? Deu um probleminha com o projetor aí, por isso que demorou um pouco. Beleza. Vou compartilhar aqui a aula. Vou começar aqui a aula, qualquer coisa vocês falam no chat, tá? Bom, vou falar sobre os impactos ambientais, degradação ambiental. A gente já estava falando sobre isso há um tempinho, mas mais para finalizar e falar de alguns pontos específicos que já ocorreram no nosso território, que têm ocorrido, e alguns mecanismos de controle e fiscalização que a gente vai ter. Bom, acho que vai ser uma aula até bem rápida, porque tem alguns pontos mais específicos, mas vamos lá. Vou começar falando sobre queimadas no Pantanal. Vocês lembram quando ocorreu? Foi em 2020, bem ali no meio da pandemia. Não lembro disso não, das notícias que estavam tendo? Então, foi uma queimada bem brava que aconteceu lá. Eu acho que já aconteceram outras queimadas no Pantanal em 2005 e tudo mais. Só que essa também é mais recente, mas foi bem brava. Mas algumas coisinhas que a gente tem que levar em consideração o que é o Pantanal. Das outras aulas a gente falou, é um bioma que está ali acho que aqui na região do Cerrado, perto do Cerrado, quer dizer, no Mato Grosso. Então é bem aqui onde está essa setinha, a ponta da seta, mais ou menos nessa região. E a gente fala que o Pantanal é uma das maiores, quer dizer, é a maior planície inundada da América Latina. O que isso quer dizer? Ele é uma planície, a gente já viu isso também nas aulas de geomorfologia. Ele é uma planície, na verdade ele é uma depressão, que está mais abaixada, assim, em relação aos terrenos em volta. Só que ele é plano, ou seja, os rios, a água das chuvas dos rios convergem para essa região, por isso que a gente fala que ela vai ser alagada. E realmente lá tem uma vegetação própria para isso, uma vegetação que é acostumada com água, tipo Vitória Régia, plantas que seguem essa direção. Então, a planície inundada é pensar que, poxa, como é que numa planície inundada, que realmente só tem água, vai ocorrer as queimadas. Mas o que acontece, que também a gente estava falando nas aulas de climatologia, é que a gente tem um clima tropical lá. E o que acontece? A gente tem um inverno muito seco, não tem muita chuva, não tem muita umidade, e a gente vai ter um verão muito chuvoso. E aí, as chuvas também que vão acontecer, principalmente no verão, elas vão estar relacionadas aos rios voadores, que foi o que a gente também já falou. Lembra dos rios voadores? A gente tem uma massa de ar sendo formada ali no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico não vai ter muita umidade. Essa massa de ar vai chegar lá na Amazônia, vai aumentar ainda mais a umidade dela, e a direção que essa massa de ar vai seguir vai ser em direção ao sudeste, mas então está passando ali no centro-oeste, até chegar no sudeste, e aí vai chovendo por esse meio do caminho.
Então, as chuvas vão estar acontecendo por causa disso. E aí, lembra que a gente falou que, quando a gente está falando sobre desmatamento na Amazônia, pode acarretar em mudanças climáticas, por exemplo, no Sudeste? É justamente por causa disso. Porque o que alimenta essas chuvas no Sudeste é a umidade que está na Amazônia. Se eu tiro a planta, se eu tiro a umidade dela, os formadores dessa umidade, eu vou ter menos chuva. O que aconteceu em 2020 especificamente, eu não sei, o pessoal que está aqui online, lembram lá em 2020, quando estavam acontecendo essas queimadas no Pantanal ou não? Pode falar aí no chat. Não lembro, tudo bem. Mas em 2020, o que estava acontecendo foi um período atípico nessa região durante o verão, que era uma época de estiagem. Estiagem é quando tem menos chuva, ou quando acontece pouca chuva. Sei lá, se no Rio de Janeiro tem um ano assim, pô, choveu pouco. Foi uma estiagem, isso acontece em outros lugares, porém tem inúmeros fatores. A gente pode falar de aquecimento global, a gente pode falar do desmatamento que está acontecendo na Amazônia, ainda não tem dados suficientes para a gente falar, ah, não, sim, o culpado da estiagem daquele ano foi isso, mas existem fatores que explicam um pouquinho, um deles é o desmatamento, o avanço do desmatamento na Amazônia. E o que aconteceu lá no Pantanal, nessa época, em 2020, foi um ano de estiagem, a gente teve pouca chuva. Então, se a gente tem pouca chuva, pode favorecer a ocorrência das queimadas, ou ainda o favorecimento torna mais difícil você controlar e combater aquelas queimadas. Porque não tem muita chuva, a chuva vai ajudar muito a combater esse fogo. E aí, essa imagem é só para a gente relembrar dos rios aéreos e da importância dessas massas de ar que nem estão perto do Sudeste, estão lá na Amazônia, ou que estão lá no Nordeste, mas que têm influência em todo o território, principalmente também no Centro-Oeste. Que eu não sei se vocês lembram, mas o Centro-Oeste tem uma massa de ar continental e seca, porque no meio do continente, não tem de onde tirar a umidade dali. Essa umidade vem da Amazônia e dessas massas de ar do Atlântico. E aí a gente tem alguns tipos de queimada. A gente vai ter as queimadas naturais,
Voltou, gente. Vamos tentar mais uma vez. Estão me ouvindo aí, né? Beleza. Eu estava falando que tem as queimadas naturais e as queimadas propositais. As queimadas naturais é isso, é mais fácil da gente identificar e entender. Mas é uma vegetação muito seca, exposta, raios, quando acontecem, podem chegar a atingir alguma superfície e começar ali um foco de queimada. É uma queimada espontânea por radiação, ou seja, quando o sol está muito, muito forte. E começa pega mesmo, tipo, começa a queimar uma vegetação, reflexão de vidro, se tem alguma superfície ali que tem reflectância, pode ocasionar. Isso pode acontecer naturalmente. Só que como a gente está falando do Pantanal, a gente está falando de uma região que tem um clima, como eu falei, o inverno é mais seco e o verão é mais chuvoso. Ou seja, por exemplo, essa queimada espontânea por radiação solar vai ser um pouco mais difícil de acontecer, porque o meu verão ali é chuvoso e o meu inverno que é seco. Então, a radiação solar no inverno que é seco justifica a vegetação mais seca e essa queimada espontânea acontecer no inverno, só aconteceria realmente se a radiação estivesse muito forte. Obviamente que pode ter acontecido de forma natural as queimadas lá no Pantanal, no ano de 2020, mas existe muitas indicações também que a gente estava falando sobre queimadas propositais. E o que a gente está falando sobre isso? Muitas pessoas fazem queimadas, realizam queimadas como forma de limpar ou renovar o pasto. Então, é muito utilizado pelo agronegócio. Acontece para desmatar uma área, por exemplo, eu já falei isso aqui também. Eu tenho uma área ali que eu quero plantar, só que está cheia de vegetação, cheia de animais. Aí o que as pessoas fazem? Queimam aquela área para tirar tudo disso da frente. Aí aquilo ali já produz a matéria orgânica que eu preciso para fazer a minha plantação. Pronto, resolvi o meu problema. Mais ou menos, né? Gerei diversos outros ambientais. Existe a prática de queimadas para evitar erva daninha, controlar pragas, insetos. Minha plantação está com erva daninha, vou queimar tudo, planto de novo, acabou o assunto. Só que o problema dessas queimadas, para além de tudo isso, é que fogo se alastra. Então, se eu quero fazer, é muito mais difícil eu controlar aquela queimada. Então, se eu coloco, eu quero, mesmo que eu queira queimar a minha área, a minha fazenda, meu latifúndio, vou aqui, queimo, o problema é todo meu. Mas existem chances também daquele fogo se alastrar por outras regiões e eu não controlar aquilo. E o fogo aumenta. A gente pensa em incêndio, é muito difícil controlar o fogo. E isso que estava acontecendo no Pantanal em 2020. Existe fiscalização. Existem entidades que podem realizar essa fiscalização e principalmente controlar esses incêndios que podem acontecer naturalmente e existe uma preocupação realmente com essas queimadas que, por exemplo, acontecem naturalmente ou pessoas mal intencionadas que vão atrás de fazer as queimadas mesmo para resolver esses problemas que eu falei, que eu citei, erva daninha, praga, ou querer realmente pegar aquela área ali para fazer uma plantação só dele. Então, existe o que a gente chama das brigadas de incêndio florestais. E alguns dos responsáveis são o IBAMA, o ICMBio. O ICMBio é o Instituto de Juventus. E tem que realiza esse controle. Só que, como eu estava mostrando essa reportagem, no caso do ano de 2020 e de 2019, o governo reduziu essas verbas, as verbas das brigadas de incêndio, os incentivos para essas instituições, em 58%. O que acontece? A gente tira a verba
de entidades importantes, de instituições importantes, que não estão lidando somente, por exemplo, com o Pantanal, o IBAMA, o ICMBio, vão estar atuando em diversas áreas do Brasil, em diversas áreas do nosso território. Então, é muita coisa que eles têm que controlar, e aí eles tiraram a verba em 58%. E aconteceu o que aconteceu, a tragédia, que foi as queimadas do Pantanal. Eu trouxe essa imagem também, que eu queria ver, não sei se vocês têm na cabeça uma ideia sobre como a gente utiliza imagens de satélite. Vocês já viram imagens de satélite antes? Dessa forma? Quando a gente fala do uso de imagens de satélite para controlar... Lembra que a gente falou da Mata Atlântica, naquela questão da última aula, que a gente falou sobre a utilização de imagens de satélite para controlar ou para observar o que está acontecendo em áreas muito grandes, e principalmente quando esses eventos acontecem, o desmatamento, quando a gente está querendo ver... Aconteceu muito em Brumadinho e Mariana, era muito comum na televisão a gente ver aí antes e depois. Aquilo tudo estava sendo utilizado com imagens de satélite, porque os satélites eles vão ter lá o histórico deles guardado, tipo, eu quero o que estava acontecendo em 1978 na Floresta Amazônica. Eu vou ter imagens de satélite para essa data, e dá para a gente fazer esse monitoramento. Então, o que a gente tem, isso é uma das áreas ali perto do Pantanal, e a gente vê nessa primeira imagem que foi tirada no dia 20 de julho de 2020, a gente tem o Pantanal, da forma como ele está. E o que aconteceu é que, conforme as queimadas foram aumentando, conforme elas foram acontecendo, essas queimadas se alastraram para diversas localidades. E 30% do bioma foi destruído pelos incêndios. Eu pesquisando para essa aula, vi que hoje em dia deu uma melhorada. Algumas áreas já estão mais recuperadas, mas muitos animais foram mortos nesse processo. Os animais sofreram muito. E a gente está falando de uma localidade que tem animais, espécies exóticas, espécies que estão em extinção, ou com risco de extinção. A gente tem, acho que onça pintada, se não me engano, e existem diversos relatos de onças que foram mortas ou que, enfim, sofreram algum tipo de dano por conta dessas queimadas. E o monitoramento por imagens de satélite é justamente esse trabalho, de pegar várias imagens de satélite de uma mesma região, em diferentes datas, e ver o que aconteceu, o que estava acontecendo antes e como ficou depois. Isso é no verão, então. Isso é no inverno, agora eu não lembro, mas é depois do ano, então no verão não. É antes do verão. O verão vai ser em dezembro. O que falam é que foi proposital. Pode ter diversos motivos para isso tudo ter acontecido. Mas a forma como foi, muitas pessoas têm relatos de pessoas mesmo mal intencionadas que estavam ali nessa região e que vivem nessa região e que as brigadas de incêndio estão sempre tentando controlar o que eles estão fazendo. Mas no caso ficou mais difícil em 2020, principalmente por causa dessa redução das verbas. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a transposição do Rio São Francisco. Estou pegando algumas coisas que acontecem em determinadas partes do nosso território relacionado com os biomas, como a gente falou aqui. E deve ter desviado as verbas para os hospitais de campanha e para as vacinas. Assim, muita coisa pode ter acontecido. Muita coisa pode ter acontecido nessa época, principalmente porque a gente estava falando sobre uma época de pandemia e estava tudo meio sensível. E acho que foi também nessa época que falavam que, como estava na época do Covid, muitas coisas passaram assim, no Congresso, meio que por baixo dos panos, porque, o foco estava sendo outra coisa. A gente estava no meio de uma pandemia mundial e o que estava acontecendo, outros problemas, e principalmente o desmatamento na Amazônia, por exemplo, estava meio que sendo acobertado, porque exatamente, Eliciane, a boiada passou, veio até essa fase, deixa a boiada passar, que é mais ou menos nesse sentido. Bom, aí fala sobre a transposição do Rio São Francisco, vocês já ouviram falar sobre? A transposição? Sobre tudo.
É porque normalmente quando a gente fala sobre transposição, muito relacionado com o Rio São Francisco. Mas, enfim, o Rio São Francisco, ele é justamente na imagem, essa linha azul, e é esquisito, entre aspas, mas a nascente dele é em Minas Gerais, o percurso que ele faz é de Minas até Alagoas e Sergipe. É como se ele estivesse subindo, entre aspas, mas a direção dele é para norte, porque Minas Gerais é mais alto do que o Nordeste. Ali na região de Minas Gerais vai estar mais alto, então o rio sempre desce. Só que a direção que ele está descendo é de Minas até ali Alagoas e Sergipe, que é onde ele deságua no Oceano Atlântico. Ele nasce na Serra da Canastra, que também é conhecida, ali em Minas Gerais. E aí, essa região em amarelo que está em volta é a região da bacia hidrográfica. É região hidrográfica, na verdade é a região de influência desse rio. Existe período de seca, existem os afluentes, então é onde todo esse rio está influenciando e está passando nessas regiões. Então ele passa por muitos estados e é uma conexão que a gente tem entre o Sudeste e o Nordeste. De Minas até, passa pela Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ele é um rio perene. Sabe o que é um rio perene? É um rio que não seca. Ele nunca seca. Isso é muito importante porque, não sei se vocês fizeram essa conexão, mas a gente está falando do sertão nordestino. A gente está falando sobre a região do semiárido, que é uma região seca. E o São Francisco, o Rio São Francisco é tão importante, é tão falado, tão citado, justamente por ele ser um rio que não seca, na região mais seca que a gente tem no nosso território. Ele tem isso aqui pelo mapa, ele não vai atingir todas as regiões. Ele passa por regiões importantes, onde ele passa, ele é muito importante, ele é muito valorizado, e ele é utilizado para algumas coisas. Ele tem a função de irrigação, principalmente para fruticultura irrigada, ou seja, são projetos de pegar a água do Rio São Francisco e levar para áreas de plantação. Só que no Nordeste é muito comum utilizar para cultivo de frutas, principalmente as uvas. Então é muito comum a gente ver uvas sendo plantadas no Nordeste. Eu não sei se vocês lembram também, essa região do semiárido, ela tem um solo fértil, mineralogicamente falando, ele tem muitos minerais, é um solo que tem muitos minerais. Ele só é seco. Para ter uma plantação, eu preciso de água. Então, quando a gente une essa irrigação com o solo fértil do semiárido, ali dessa região da Caatinga também, a gente vai ter a possibilidade de prosperar com essa agricultura. Ele é utilizado em transportes, essa imagem que está aí é um dos barcos utilizados para o transporte. As hidrovias é um transporte mais barato. E dentro do Rio São Francisco, dentro da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, existem diversas hidrelétricas. Nesse mapa dá para ver, os pontos verdes são os pontos onde tem hidrelétrica no Rio São Francisco. São muitos. Não vou contar, mas só 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só ali perto de Minas Gerais são 6. Devem ter umas 10 aí. São muitas usinas hidrelétricas. Usinas hidrelétricas são utilizadas para a produção de energia. E eu trouxe essas imagens porque eu não sei se vocês também têm a noção, quando a gente fala sobre os impactos ambientais de uma usina hidrelétrica, e quando a gente fala sobre áreas alagadas. Eu já tinha falado também, quando a gente vai construir uma usina hidrelétrica, a gente vai represar uma parte da água para que, quando ela passe pelas turbinas da usina, ela passe com força e gere energia. Eu preciso dessa passagem, que é justamente nessa segunda foto, que tem essa barragemzinha onde tem esses 3 caminhos que a água está passando. Aí tem as turbinas, conforme a água vai passando, essa força que acontece dessa água vai produzindo a energia. E, para a gente ter uma ideia de como a gente está represando parte dessa água, a gente está segurando um pouco para que ela desça com mais força, a gente vai precisar alagar uma área muito grande. E quando a gente alaga uma área, a gente
dentro desse ambiente, dessa paisagem, existem diversos animais, existem diversas plantas, podem existir pessoas morando nas proximidades, podem existir vilas, podem existir povos indígenas que estão dentro dessas localidades, eles são afetados por essa inundação que acontece, proposital. Agora, a gente está falando sobre uma região, o Rio São Francisco, onde tem diversas usinas hidrelétricas, então foram diversas áreas alagadas. E essa, enfim, a usina é um dos rios mais importantes que a gente tem no nosso território. E a gente está falando novamente sobre a região mais seca que a gente tem no nosso território também. E por isso que existe um projeto de transposição do Rio São Francisco. O que é essa transposição? É criação de canais artificiais, que nem está mostrando nessa foto. A partir do eixo principal do rio, tem um rio que tem o seu eixo, o Rio São Francisco. Eu abro canais para levar água para regiões que não estão sendo abastecidas por água. E quando a gente fala sobre o sertão nordestino, são algumas áreas que realmente a população passa por essa necessidade. São áreas que essa população realmente não está tendo acesso à água. Só que eu perguntei para vocês se vocês sabiam sobre, já ouviram falar sobre a transposição, porque é algo que é muito antigo, uma ideia muito antiga. Realizar a transposição. Mas o que acontece, como muitas coisas que acontecem no país, existem atrasos, existem desvios de dinheiro envolvendo esse projeto. É um projeto de alto custo, então tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro em jogo. Existem os impactos ambientais de fazer essa transposição. Fazer a transposição tem seus lados positivos. Poxa, a gente vai estar levando água para uma população que tem um déficit hídrico, uma população que passa essas necessidades, que precisa da água para sobreviver, para utilizar para consumo próprio, para utilizar a implantação, para utilizar na agricultura. Porém, não é tão simples. Os impactos ambientais, como eu estava falando, a gente tem a modificação do caminho natural do rio e da sua vazão. O rio tem uma força dele natural até a área que ele desaba. Se eu crio outros caminhos, outros eixos dentro desse rio, ele vai perder um pouquinho da sua força, principalmente ali onde ele está desabando, ali no Sergipe, perto de Alagoas e de Sergipe. Isso pode afetar, por exemplo, a água do mar, que pode passar a invadir parte dessa água do rio, porque a água do mar pode acabar tendo mais força ali no Oceano Atlântico. Muita coisa pode acontecer, pode modificar esse caminho natural, porém é um rio, como eu falei, perene, ele nunca seca, ele é muito grande e ele tem muita água nele. Mas são só coisas que precisam ser levadas em consideração, esses impactos ambientais. E afetar a dinâmica em geral desse rio. Pessoas que estão dependendo do rio, logo após a transposição, onde pode perder um pouco da força, ou alguns afluentes dele, ou seja, os caminhos naturais desse rio, podem perder a força, podem secar, mas enfim. E existe uma especulação imobiliária envolvendo isso, porque é isso, qualquer área que a gente tem valorizada, ou pensar o que vai ser mais valorizado, uma região, uma fazenda próxima a esse rio ou uma fazenda longe desse rio. A mais valorizada vai ser perto. E quando eu levo esses canais artificiais para várias regiões, vai existir também uma especulação imobiliária em cima daquilo. E é pensar que a população é muito pobre nessas localidades e pensar que se esse projeto for de fato efetivado, se acontecer, essa população vai ter de fato acesso a essas terras, vai ter de fato acesso a essa água. Outra questão que acontece nessa região é a indústria da seca. A gente tem que parar para pensar que a gente está falando sobre a seca, que é um problema que a gente escuta desde sempre, que acontece no sertão. A gente praticamente nasce sabendo, o sertão tem seca, o sertão é seco. Então é um problema muito antigo, então pensar por que ele nunca foi resolvido. Ou por que, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco não é finalizada, por que ainda existe esse problema da água? Porque existe uma vontade de algumas pessoas dessa região, principalmente os políticos, em perpetuar esse problema, em perpetuar a seca. Por quê?
Quando a gente fala de indústria da seca, a gente está falando de indústria, a gente está falando de produção de alguma coisa. É como se realmente as pessoas produzissem assim. Não é nem produzir porque o problema já está acontecendo, mas é perpetuar, manter esse problema acontecendo lá. Porque nessa região existem grandes latifundiários que se utilizam da água como uma moeda de troca. Ou seja, eu tenho água na minha fazenda. Vem trabalhar para mim, que aí você usa minha água, come minha comida, mora na minha terra, te dou tudo isso. Mas aí você trabalha para mim. Então, produz uma mão de obra barata. É muito tranquilo para esses grandes latifundiários, que normalmente são os políticos dessa região. É muito conveniente para eles que a seca se mantenha. Através da seca também eu consigo votos. Consigo votos. Por exemplo, eu vou chegar lá político, não, eu vou resolver esse problema, mas tem que votar em mim. Ou até por pressão religiosa, por pressão política mesmo, com esses donos de terra que estão não oferecendo, né, mas praticamente vendendo essa água deles por força de trabalho e tudo mais, ameaçam essa população, tipo, cara, você tem que votar em mim, porque você tem que votar em mim. E é isso. Então, coisas ruins podem acontecer. Então, eu tenho realmente essa perpetuação desse problema, porque é interessante para essas pessoas que se mantêm. Para eles conseguirem verba, por exemplo, também, para conseguir votos, para conseguir essa mão de obra barata. Então, não é um assunto tão simples. É para levar água para todo o sertão. É para levar, como a gente tem aqui, o caminho dele, é conseguir de alguma forma levar água para onde precisa. Então o foco vai ser o sertão nordestino, a área semiárida no caso, mas é basicamente isso, levar água para regiões que não estão abastecidas. Mas como o Rio São Francisco está numa região que é o semiárido, vai ser ali que ele vai ter influência, que essa transposição vai ter influência. E aí, como eu tinha falado, a gente tem alguns mecanismos de preservação dentro do nosso país, que procuram, de fato, preservar esses biomas, a nossa vegetação e a nossa fauna. O primeiro deles é o bem conhecido, que são as unidades de conservação. Essa imagem ficou meio ruim, mas depois quando eu falar, eu passo para vocês vão conseguir visualizar melhor. A gente tem uma unidade de conservação, é uma área que é protegida legalmente, e nessas áreas a gente encontra remanescentes de paisagens naturais que possuem uma representatividade significativa de fauna e flora. Ou seja, são áreas, paisagens naturais que são muito importantes, que apresentam alguns remanescentes muito importantes dessa vegetação. Por exemplo, a Mata Atlântica. Hoje em dia, qualquer área de Mata Atlântica, por exemplo, Floresta da Tijuca, ali a gente tem remanescentes importantíssimos, resquícios de Mata Atlântica. Então, aquilo dali é uma unidade de conservação. Ela vai ter que ser conservada e protegida. E é isso, eles também são, essas unidades de conservação, elas são utilizadas como estratégias para garantir o uso sustentável dos recursos e valorizar as relações das comunidades tradicionais com a natureza. Existem dois tipos, dois grupos de unidade de conservação. A de proteção integral e a de uso sustentável. A de proteção integral é basicamente nada pode acontecer ali, nada pode ser produzido ali, nada pode ser construído. Vai se manter a floresta do jeito que está, vai se manter os remanescentes naturais do jeito que está, e não pode mexer, não pode construir, não pode ter uma construção. Já o uso sustentável é tentar uma mediação entre a população, a sociedade e aquela área a ser preservada. Então, é permitido que tenha construções, é permitido que, se você delimita ali uma área de conservação, uma unidade de conservação, às vezes, ou eu tenho que tirar uma construção que já existe. Por exemplo, tem uma casa ali de uma pessoa que está no meio da unidade de conservação de proteção integral. Eu vou chegar para aquela pessoa e vou falar, olha, o governo vai chegar, você vai ter que tirar a sua casa daqui porque você está na ilegalidade. Oferecem dinheiro, obviamente, para aquela pessoa se instalar em outro lugar. Mas já a conservação de uso sustentável, a unidade de conservação de uso sustentável, eu posso ter algumas produções ali dentro, mas sempre procurando a preservação.
Se eu, por exemplo, utilizar alguma área, se houver um desmatamento por algum motivo, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que dar um jeito de plantar novamente, garantir que aquilo dali vai ser reposto de alguma forma. Isso são as unidades de conservação. Outro mecanismo de proteção que a gente tem são as áreas de preservação permanente. São áreas protegidas, cobertas ou não de vegetação nativa e que são protegidas por lei. Não pode ter ocupação, não pode ter construção. E tem algumas coisas que são... Tem algumas... esqueci a palavra. Algumas áreas protegidas que vão ser sempre protegidas. Por exemplo, a orla, a gente tem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a orla, as praias. Essas praias, elas são áreas de preservação permanente, ou seja, elas são permanentemente protegidas. Elas não podem ter nenhum tipo de construção ali, áreas de restinga, dunas. São áreas que apresentam características, apresentam algum tipo de coisa, alguma forma natural que precisa ser preservada e vai ser sempre preservada. Então, topos de morro são sempre preservados, as nascentes são sempre preservadas, mata ciliar, que é aquela mata que está em volta dos rios. Então, se, por exemplo, eu tenho um rio que tem mata ciliar, que tem a mata em volta, eu vou lá e tiro aquela mata, eu vou estar cometendo um crime, independente do lugar. Todo rio que tem mata em volta está sendo protegido. Qualquer praia, qualquer litoral é protegido. O topo de qualquer morro. Posso estar no meio dos cafundós do Judas, no Brasil, o topo daquele morro está sendo protegido. Se eu fizer alguma coisa com ele, se ocorrer algum incêndio, alguma coisa nesse sentido, eu vou estar cometendo um crime. Porque essas áreas naturais, elas são protegidas por lei. E a gente também tem as zonas de amortecimento, que são as áreas localizadas no entorno de uma unidade de conservação. Então, por exemplo, eu tenho o maciço da Tijuca, Floresta da Tijuca. Tem um limite, principalmente porque a gente está falando sobre uma área muito urbanizada em volta dele, mas eu tenho um limite que eu falo, tá, até aqui a população ou a urbanização não pode avançar, porque se avançar eu vou estar colocando em risco aquela minha unidade de conservação, aquela minha floresta. Então, até determinados limites que a gente delimita, especifica, eu tenho normas e restrições específicas que pretendem minimizar os impactos negativos dentro dessa unidade. A gente fala de zona de amortecimento porque, principalmente quando a gente está falando sobre uma cidade urbanizada, uma área que tem muita atuação antrópica, muita atuação do homem, a poluição, o avanço das construções e tudo mais podem afetar e vão afetando muito essas áreas naturais, essas florestas. Então, é como se aquela área que está sendo conservada fosse diminuindo, afunilando, até não sobrar nada se eu não der uma delimitação, se eu não estabelecer ali o limite de falar, não, aqui não pode avançar. E aí a gente está falando sobre a zona de amortecimento. Só para finalizar, eu trouxe também, como a gente estava falando, a gente falou do Pantanal, a gente falou ali do Sertão, sobre o avanço também sobre o bioma amazônico. Mas isso a gente também tratou durante todas as aulas, praticamente. Eu trouxe essa imagem, essa daqui, que é o avanço do arco do desmatamento. Não sei se eu vou falar, do arco do desmatamento, ou que a gente pode chamar também de fronteira agrícola. Principalmente na região no bioma do Cerrado, a gente tem o avanço do agronegócio. E o agronegócio ele avança justamente sobre a floresta amazônica. Essa parte em vermelho, esses pontinhos em vermelho, é justamente onde está acontecendo o desmatamento. O verde escuro são as unidades de conservação que eu tenho dentro da Amazônia. O verde claro são terras indígenas, que também são áreas protegidas, são áreas que são protegidas por lei, tem o Estatuto do Índio, e tudo deveria ser protegido por lei. E tem projetos de assentamento, florestas não destinadas, que são florestas
que também não podem ser mexidas, e, enfim, outras áreas. Mas a gente pode ver que justamente ali no limite entre a floresta amazônica e o bioma do Cerrado, eu vou ter o aumento do desmatamento, o avanço do agronegócio, sabe-se lá onde isso vai parar. Essa mancha vermelha é justamente onde a gente trata, a gente fala que é a fronteira agrícola, o limite da fronteira agrícola, ou o arco do desmatamento, que justamente forma esse arco que está avançando sobre a floresta amazônica. E é interessante a gente ver que mesmo com legislação, mesmo com leis, mesmo com unidades de conservação, áreas de proteção ou terras indígenas, ainda assim existe uma força muito grande do capital e uma força muito grande do agronegócio, principalmente que no nosso país tem uma força impressionante e vai seguir e segue avançando, mesmo, enfim, mesmo com as lutas que acontecem dentro desses territórios e no nosso território brasileiro. E quis mostrar alguns problemas que a gente enfrenta no território, sobre esse viés da biogeografia, sobre esse viés dos biomas. Existem outras questões, mas é isso, é mais no sentido de vocês aplicarem também e terem conhecimento, por exemplo, das unidades de conservação, das áreas de preservação permanente, que são áreas de proteção, são áreas que tentam evitar que esses problemas ambientais aconteçam, mas às vezes eles não conseguem. Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Pessoal aqui no chat, tudo bem? Beleza, eu vou passar esses slides porque as imagens não ficaram tão boas, aí fica melhor de vocês verem depois. Principalmente aquela da unidade de conservação e APP, que tem umas informações bem interessantes, e qualquer dúvida vocês podem me falar. E é isso, gente, a aula acabou.